Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 272 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederico William Faber. Devemos observar também a mão firme que Nossa Senhora manteve sobre sua dor. Em meio aos apertos da multidão, ela parecia impassível. Não havia gesto nem movimento que denunciasse nem a mais ligeira emoção interior. Quando a afastaram de Jesus e se interpuseram barbaramente entre a mãe e o filho, não havia impaciência em seus modos, nenhum ressentimento em seu semblante, nenhuma censura em seus lábios. Ela tinha a alma perfeitamente sob controle. Os movimentos dos bem-aventurados na presença visível de Deus no céu não poderiam ser mais regulares que os dela. Porém, não devemos pensar que Nossa Santa Senhora fosse uma estátua graciosa e fria, que nunca descia do pedestal, porque era feita de mármore celestial, e não de carne e sangue. As estátuas não têm coração quebrantado. Esta calma imperturbabilidade em seu comportamento procedia da sublimidade de sua santidade, que por sua vez procedia, em grau não pequeno, da intensidade de sua dor. Os excessos de seu sofrimento foram comutados em excessos de tranquilidade, que parecia sobre-humana apenas porque é completa, perfeita e exclusivamente humano, não é visto em outro lugar além dela. Esta imagem a que devemos sempre pintar de Nossa Santa Senhora. Ela é mulher, verdadeira mulher, mas não mera mulher. Infelizmente, a rebaixaremos em nossa própria mente se por facilidade ou por impressão ousarmos exagerar o elemento feminino para além do que encontramos nos evangelhos. É fácil distorcer a imagem de Jesus. Quando os homens falam de sua compaixão pelos pecadores, frequentemente introduzem sentimentalismo na narrativa, o qual está muito além da bondade tranquila da Escritura. Pensam que o trazem para mais perto de nós quando o tornam igual a nós. Na medida em que a doutrina o permite, ao mesmo tempo que escavam um abismo intransitável entre ele e nós, e o põem a muitas léguas de nós. Infelizmente, este processo degradante é ainda mais fácil com Maria, meramente feminina, Maria, pois não há divindade cuja imagem salvar. Uma Maria meramente feminina não é a Maria da Bíblia. Ela tampouco é uma simples sombra de Nosso Senhor. Nem seus mistérios são uma repetição dos seus. Se tentarmos estabelecer alguma paridade, ainda que apropriada, entre ela e Nosso Senhor, somente a misturaremos com ele sem a elevar realmente. Ela não tinha duas naturezas. Sua pessoa não era divina.
não era a redentora do mundo. Não se cobriu de nossos pecados. A ira do Pai nunca repousou diretamente sobre ela. Sua inocência não era sua impecabilidade. Sua compaixão não era a paixão. A assunção não era a ascensão. Ela é única. Tem seu próprio significado. Sua significação apropriada. É uma vastidão distinta na criação de Deus. Não tem paralelo. Jesus não é paralelo dela, nem ela o é dele. Ela preenche o vazio de um mundo imenso no universo de Deus, mas o vazio que ela preenche não é o mesmo, nem nenhum semelhante que é preenchido pela sagrada humanidade de Jesus. Ela é Maria, é a mãe de Deus, é ela mesma. Próxima de Deus, mas criatura em cada pedaço, sem pecado, mas totalmente humana. Humana em pessoa e não divina, existindo apenas na natureza humana e não na divina. Os que a representam como uma cópia opaca e vaga de Nosso Senhor, mudando o sexo e diminuindo as realidades, não compreendem a real grandeza de Maria, ao não compreender a magnificência particular da encarnação. E assim ocorre que, se para pintarmos suas dores com cores mais vivas, exageramos o elemento feminino, obtemos o mesmo resultado que os que insistem em procurar nela todos os tipos de igualdade desiguais com seu filho. Ou seja, uma visão não só inapropriada, mas falsa. Ela é mais semelhante ao Deus invisível que ao Deus encarnado. Possui paralelo mais exato com o que é puramente divino do que com o que é humano e divino ao mesmo tempo. É uma criatura vestida do sol eterno, como São João viu no Apocalipse, a reprodução criada mais perfeita do Criador. Assim como a união hipostática literalmente une o Criador e a criatura, assim Maria, a criatura divina, divinamente perfeita e pura, é o pescoço que liga o corpo inteiro das criaturas à cabeça divina encarnada. Ela possui seu próprio lugar no sistema da criação. É seu próprio significado. Não é igual a ninguém. Ninguém é igual a ela. É antes semelhante ao Criador incompreensível. Assim, dos três elementos em torno dos quais gira nossa ideia de Maria, o elemento feminino, o elemento da união hipostática e o elemento divino, é este último o que parece controlar o restante, enquanto os três estão tão inextricavelmente misturados que não podemos separar um deles sem ferir a verdade. Esse aqui bom. Esse trecho sobre Maria, que eu acabei de ler, é um mini tratado de Mariologia, né? É escrito por um teólogo místico, né? E que do século XIX é com uma linguagem, né, muito própria para nós entendermos, né, o mistério de Maria, e que
talvez a gente não encontre em nenhum outro tratadista do tema da Mariologia, né? Esse tipo de ideia que o Padre Faber faz aqui traz para nós já é uma reação aos erros da devoção a Nossa Senhora. Esse tipo de comentário não poderia ter sido feito pelos grandes mariologistas, né? Porque na época deles não existia esse tipo de confusão sobre Maria, né? Esse exagero do lado, digamos assim, feminino de Maria, né? Isso não era comum na época, por exemplo, de São Bernardo. Não era comum no medievo. Não era comum na Renascença. Não era comum nem na época de São Luís Grima Maria de Montfort, que é mais ou menos a mesma época de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Que escreveram tratados sobre o tema da Mariologia, né? E ele defende aqui, né, a nós fiéis dos erros que podemos cometer em relação à nossa devoção a Maria. Ele tenta colocar aqui Maria no seu devido lugar, e na sua relação com a Santíssima Trindade e com a sagrada humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma impressionantemente bela, né? Esse tipo de precisão sobre Maria é que só podia ser encontrado numa época em que já a figura de Maria já era, digamos assim, deformada, né, pela modernidade, né? Esse livro é de 1857, se não me engano. Deixa eu só checar se esse livro é de 1857 mesmo. Sim, Oratório de Londres, Festa de São Tomás de Cantuária, 1857. É assim que ele assina o seu prefácio, né, do livro. Então já aí havia uma certa degradação, né, de Maria, né, da ideia de Maria, do conceito, da importância, da particularidade dessa alma, né, dessa criatura humana, né? Então, vocês lembram que Padre Faber comparou a criação de Maria com a criação do mundo, né? Com 6 dias de operação de Deus para criar as coisas visíveis e invisíveis, né? Então, ele volta a insistir na ideia de que Maria é única, né? E por isso ele afirma que Maria é a maior criação de Deus, né? Maria, criatura divinamente perfeita e pura, é o pescoço que liga o corpo inteiro das criaturas à cabeça divina encarnada. Então, de novo, né? Ela é a nossa ligação
com o verbo. Né? E como tal é única, particular. Não tem ninguém que possa cumprir essa função. Né? Por isso que ela é mãe da igreja. Né? Ela é mãe da igreja. Ela foi mãe dos apóstolos. Né? A rainha dos apóstolos. Né? Então esse pedacinho, né? 2 páginas e meia, é uma das belas páginas de Mariologia escritas antes de tudo, de toda a crise da igreja acontecer, né? Pouco antes, né? Então, é bom a gente guardar esse pequeno texto aqui em nossas mentes, né? Em nossa memória. Não devemos omitir aqui a menção à união das dores de Maria com as de Nosso Senhor. Falamos disso antes, mas um aspecto novo e muito significativo quanto a esta disposição aparece na 4ª dor. Existe uma união tão graciosa entre Nosso Santo Senhor e nós, entre o Redentor e os redimidos, que podemos, e não só na imaginação ou no raciocínio intelectual da fé, unir nossos sofrimentos aos seus e assim torná-los meritórios de vida eterna. A realização mais excelente dessa união é o que principalmente nos distingue dos santos. Os teólogos dizem que a grande diferença entre o serviço dos bem-aventurados no céu e o serviço dos eleitos na terra é que na terra a alma se une a Deus pelo exercício de virtudes variadas, enquanto no céu Jesus Cristo é a única virtude dos bem-aventurados, o liame que os une ao Pai. Permitiu-se a alguns santos, em certa medida, e por um dom muito peculiar, antecipar na terra esta particularidade celeste e ser revestidos de modo incomum com o próprio Espírito de Jesus. Dizem que o cardeal de Bérulle tinha o dom de comunicar este espírito em grau inferior às almas que dirigia. É claro que nenhum santo, e nem todos os santos reunidos jamais possuíram o Espírito de Jesus ao ponto de identificar-se com sua Santa Mãe. Assim, em todas as suas dores, ela sofreu na mais inefável união com Ele. Mas nessa dor, as realidades invisíveis da vida espiritual parecem vir à tona e tornar-se fatos exteriores, realidades da vida externa sensível. As dores dela e as dele tornaram-se quase indistintamente uma só. De fato e no sentimento, na realidade e na fé, no padecimento e no amor. Era seu sofrimento o que a fazia sofrer. Ela sofreu do modo como ele sofreu. Suas disposições eram as suas. Seus sofrimentos eram os seus. Eram seus somente porque eram seus em letra minúscula de Maria, somente porque eram seus em letra maiúscula de Nosso Senhor. E os sofrimentos seus em letra minúscula faziam-no sofrer. Eram seus, maiúsculo, piores sofrimentos. Ele sofria nela, como ela nele. Trocaram o coração. Viviam, cada um, no coração do outro. Durante todo o tempo,
da caminhada ao Calvário. Parecia que ela tivesse abandonado a personalidade e se tivesse tornado para Jesus uma segunda possibilidade de sofrimento. Nunca existira união tão completa. Nunca a vida mística interior e a vida presente e externa dos fatos tangíveis tinham sido tão idênticas. Não possuímos termos para expressar a união que não confundia ao mesmo tempo a mãe com o filho, pois que assim seria contrária à doutrina, à fé e à verdade. Ao falar das particularidades dessa dor, já vimos como o horror da visão e do som do pecado estavam unidos na alma de Nossa Senhora, a mais inexpressável ternura pelos pecadores. Mas em nossas meditações devemos lembrar-nos de pôr isto em seu próprio lugar entre as disposições. Foi somente pela conveniência da meditação que tratamos separadamente duas coisas que na realidade não estão separadas: as particularidades de cada dor e as disposições de Nossa Senhora nelas. As duas coisas crescem no mesmo tronco e são frequentemente os mesmos rebentos com nome diferente. Havia outra disposição de Nossa Senhora nesta dor que era efeito de sua santidade eminente, na amplitude da dor que pesava sobre ela, repleta, como poderíamos supor, de multidão de imagens. Ela não via nada em sua alma além de Deus. Nesta luz, todas as causas segundas se desvaneciam. Eram submersas na visão única da causa primeira. Ele vai nomear as causas segundas aqui, né? Não havia Pilatos, nem Herodes, nem Anás, nem Caifás, mas apenas Deus, com sua vontade irresistivelmente doce, fluindo dele e preenchendo cada ângulo ou canto onde porventura fosse visível algum agente humano. Se estivessem aí as causas segundas, estavam no pano de fundo, e sobre elas um nevoeiro agradável e doce das intenções misericordiosas de Deus, ou estavam atrás da neblina, que a luz e o calor de Deus sempre fazem levantar quando tocam a terra. É essa grandiosa singularidade de visão o que os santos perseguem perpetuamente e que dificilmente alcançam. Mesmo no meio das muitas maravilhas de sua santidade, ao fim de uma vida longa de esforço ascético e de provação sobrenatural. É a graça com que Maria começou e que ela sempre exerceu. E na quarta dor, esta graça padeceu uma provação especial, porque a dor possuía muito mais uma vida externa e era produzida por multidão de agentes e de circunstâncias muito maiores que em quaisquer outras dores. Se o exercício de todas as virtudes era heróico nela, houve muitas ocasiões em que ultrapassava o heróico e alcançava o divino. Assim agora, nesta singular visão de Deus, havia uma sombra da eterna e bem-aventurada atenção que ele se dá a si mesmo, que pertence àquele cujo único fim é ele mesmo.
Por que nos espantarmos se tanta doçura, tanta bondade, tanta paciência, tanta conformidade, tanto amor terno pelos pecadores, tantas demonstrações inexplicáveis de amor por Jesus, procediam de uma graça que tinha sua raiz mergulhada tão fundo e tão alto na montanha do próprio Deus. Essa última disposição que o padre Faber comenta sobre Nossa Senhora, ela toca muito profundamente a nós, né? E que tentamos fazer isso, né? Sempre. Ou seja, ver sempre a causa primeira no meio da multidão das causas segundas, né? Os santos tentam fazer isso, nós fiéis pecadores também tentamos em grau muito menor, né, com muito menos força, com muito mais fraqueza, né? Nós tentamos fazer isso também na nossa vida, né? Nós sempre comentamos aqui, né? Nós temos que ver a mão de Deus, né, em todos os acontecimentos. Ou seja, é o que ele fala. Ver a causa primeira por trás das causas segundas, né? Pessoas, circunstâncias e acontecimentos, né? Na nossa vida, que é o mais importante. E para quem se ocupa com a análise dos acontecimentos da história do mundo, também ver nesses acontecimentos, né, essa causa primeira, né? E aqui ele aponta como Maria fez isso, né? Em grau eminente, né? Por causa da sua santidade, né? Então, por mais que ela visse, por mais que ela ouvisse as coisas que estavam acontecendo em seu lado, por mais que ela tivesse acompanhado todo o julgamento de Nosso Senhor, por mais que ela soubesse que foram mãos humanas que levaram Nosso Senhor àquele momento da quarta dor, né? Ela nunca deixou de ver em todos esses acontecimentos, né, a causa primeira, que era Deus, né? Se Deus não quisesse, nada daquilo estaria acontecendo, né? Isso é uma... O Padre Felipe vai falar sobre as lições da quarta dor. Eu não vou adiantar nenhum tipo de observação sobre isso, não. Eu vou ler só o primeiro parágrafo aqui sobre as lições, e aí a gente para a leitura para ouvir os comentários de vocês. A quarta dor também nos ensina muitas lições. Todas as dores nos mostraram realidades estranhas, porque a dor costuma, mais que todas as coisas da vida humana, e até mais que o amor, tornar as coisas que nos cercam particularmente sólidas. Nesta dor, as realidades se tornam mais reais, ganham nova realidade por serem partes integrantes do drama final e tremendo
em que a salvação do mundo foi realizada, a um custo incalculável de dor, de vergonha e de agonia. As 3 fontes da sagrada humanidade estavam secas pelas exações da justiça mais misericordiosa para com os pecados dos homens. O abismo de dor despejou-se em seu corpo, letra maiúscula, Nosso Senhor, em sua mente, letra maiúscula, todas as possibilidades de vergonha. Em sua alma, as profundezas da agonia intelectual e moral. Vimos os sofrimentos de Maria quase converter-se nos seus, e os seus voltar a ela. Não temos participação nesta realidade? Pergunta Pavel Faber. Sim. Uma de onde as fontes quentes da devoção deveriam sempre fluir. Nós tivemos parte nas dores de nossa mãe, porque tínhamos parte na paixão do Salvador. Assim, elas deixam de ser meros assuntos da história. Não são simples devoções que nos atraem porque são muito comoventes. Não são um belo patos bíblico que realça a cada momento os adoráveis mistérios da encarnação. Não são. E revestem de vivo interesse aquilo que já incita nossa fé e fascina nosso amor. Temos parte nelas. Fomos sentidos nela. Éramos agentes, não simples espectadores. A culpa está atada a nós. E a dor que procede da culpa e da vergonha é algo diferente da que procede da piedade gratuita ou da compaixão afetuosa. Age de modo diferente sobre nossas relações com nossa Santa Mãe. Muda nossa disposição. Torna a devoção parte da penitência, em vez de um sentimento livre de nossa escolha religiosa ou de nossa fantasia piedosa. Há algumas devoções em que o gosto pode guiar nossa adoração, mas esta é uma que diz respeito à justiça e a nossos deveres. O amor perdoado sabe o que deve fazer. A amada Madalena está sempre na igreja para dizer-nos que devemos amar muito a quem muito nos perdoou. Fomos cruéis com nossa mãe, e quando a ferimos, com a arma ainda em nossa mão, ela apertou-nos contra o peito. Pertinazes, despejamos injustiças e mais injustiças sobre ela. E ela nos paga de volta amor. Amor vivo, sempre amor. Para cada injustiça grosseira. Entramos em seu coração 7 vezes para feri-la. 7 vezes tomamos parte nos principais mistérios do pesar. 7 vezes nos voltamos contra ela, quando nos amava como nunca antes uma mãe nos amara. Mas 70 vezes 7 não expressariam nem aproximadamente a soma de graças que ela obteve para nossa alma árida e ingrata. Ah, se fomos para ela realidade nos dias das dores, no mínimo, o mínimo que podemos fazer não é deixar que suas dores sejam realidades para nós. Então esse é o primeiro trecho das lições, né?
Então, esse tema nós já cobrimos ele aqui pelos comentários, né? Que é a realidade e a atualidade para nós hoje das dores de Maria, né? Não como aquelas pessoas que leem a história e acham bonitas, comoventes, né? Mas a frase mais importante aqui é: nessas dores, nessa história, éramos agentes, não simples espectadores. Né? E ele usa várias vezes expressões para nos alertar sobre essa devoção piegas. Né? Ele não usa esse termo. Mas ele fala piedade gratuita ou compaixão afetuosa. Ele fala belo patos bíblico. Então, nós devemos, ao encararmos essas dores, nos desvestir dessas imagens emocionais, né? Sentimentais. Né? Porque essas imagens nos desviam da nossa participação nas dores de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. Né? Então, essa é a realidade e não mais um sentimento nosso. Né? Então, ele fala que a dor, né, torna as coisas particularmente sólidas. Então, essa é a disposição que nós temos que ter, né, com relação à nossa devoção. Né? Devoção, se nós temos essa visão, né? Ele diz: essa visão muda nossa posição, torna a devoção parte da penitência em vez de um sentimento livre de nossa escolha religiosa ou de nossa fantasia piedosa. Né? E ainda chama a nossa atenção. Né? Há algumas devoções em que o gosto pode guiar nossa adoração. Mas esta é uma que diz respeito à justiça e aos nossos deveres. Então, isso é muito mais duro de admitir, muito mais pesado do que simplesmente uma piedade fantasiosa. Né? Essa é a piedade verdadeira com a qual nós devemos nos aproximar desse mar de dores, né? Que são chamadas as 7 dores de Maria. Né? Então eu vou terminar aqui na página 278 para a gente ouvir as observações, se existirem, os comentários de vocês. Uma pequena obviedade que seria assim: Deus nos criou para que nós o amássemos, o servíssemos e o adorássemos. Nossa Senhora, como a sua mais perfeita criatura,
ela cumpriu isso à risca. Isso. Ela nunca se colocou em primeiro lugar para nada. Por isso que ela tinha todo esse perfeito controle, né? Porque ela não chorava a própria dor. É, Ela chorava a dor de Nosso Senhor, isso. não é? É. Então, é por isso que a gente deve, na nossa imperfeição, procurar imitar Nossa Senhora. Isso. Sempre tentar nos colocar, nos tirar do primeiro lugar, né? Mesmo na nossa dor, né? Mesmo que a dor Mesmo seja intensa, né? difícil, né, professor? É. Tarefa pro resto da vida aí a gente Por, pelejar, né? por isso que a verdadeira devoção ela é muito diferente do sentimentalismo, né, Ana Paula? Sim. É. Mas só conhecendo Nossa Senhora, assim, procurando conhecê-la realmente, é que a gente consegue se distanciar um pouco desse sentimentalismo, É. né? É, e Porque senão, ir para a dureza da vida piedosa. Né? Veja, essas demonstrações de piedade passam despercebidas. Né? Porque uma criatura que está dolorida, que está pesarosa, né? E mesmo assim se comporta externamente como se nada estivesse acontecendo, essa criatura seria a criatura menos eleita para o adjetivo piedosa. Né? Então, essa piedade, como eu digo sempre, né? A nossa piedade, a nossa aderência à verdadeira fé, ela é muitas vezes, a maioria das vezes, invisível. Invisível. Piedade é uma relação muito particular entre nós e Deus. Né? Não, não, não. A nossa piedade ela não transparece, porque uma das coisas mais íntimas, mais discretas, mais delicadas que há no nosso relacionamento com Deus é esse hábito que nós devemos ter ou desenvolver de não revelar essa relação íntima que Deus tem conosco. Não estou dizendo êxtase, não estou dizendo a relação de santos, não, estou dizendo a relação que ele tem com cada um de nós, né? Através das várias circunstâncias que ele faz acontecer na nossa vida, né? Das várias dores que ele nos manda, dos vários pesares que tem no nosso coração. Né? Isso é uma coisa tão íntima entre nós e Deus que quem tem, todo mundo tem, né? Não é quem tem. Não existe ninguém que não tenha dores na vida. Mas a relação entre a pessoa que sabe ou que percebe a causa primeira na multidão de causas segundas que nos afetam, essa pessoa, se faz as coisas corretamente, ela não transparece, porque esse relacionamento é tão íntimo e tão elevado com Deus que ele só diz respeito a cada um de nós e Deus. Né? Veja que quando a gente comenta isso, o quão longe nós estamos dessa sociedade que nós vivemos, do espetáculo. Né? Todo mundo quer
quer chamar atenção, né? Quer dar espetáculo, né? Quer que os outros o vejam, né? Que tenha peninha dele, né? Que o console, que o elogie, né? Que traga uns travesseirinhos de pena de ganso para ele se recostar, né? Então, essa piedade, em relação à visão fantasiosa que nós temos da piedade cristã, ela é uma piedade duríssima. Duríssima. Que só pode ser atingida pelos realmente fortes, espiritualmente fortes, né? A virtude da fortaleza, né? Quanto mais a gente vê isso, né, mais a gente se lamenta, né, de como que a piedade da nossa religião foi tão degradada, né, tão ao longo do tempo, né, ela foi substituída por coisas tão longe dessa piedade, né, coisas que não tem nada a ver com a piedade, né. E aqui com o Padre Fábio a gente está pelo menos aprendendo alguma coisa sobre isso, né, sobre esse universo de santidade, né. E que bom. E essa desordem que a gente vive, né, professor? O senhor fala aí do sentimentalismo. O sentimentalismo é fruto dessa necessidade de mostrar, né? Essa necessidade de espetáculo, né? Essa necessidade de... Essa falta de recolhimento das pessoas, né? Que é muito diferente, e é engraçado porque isso contrasta muito que a gente vê nessa sociedade toda sentimental uma indiferença. Isso. As pessoas são indiferentes, por outro lado, elas são indiferentes aos outros. As dores dos outros. Isso, porque elas estão tão autocentradas. Isso. Sou tão eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, que elas não olham para os outros. E aí não há um real interesse pelo outro. Não. Que é completamente diferente do que Nossa Senhora mostra aqui com as ações dela, né? Ela se coloca sempre no segundo, não sei em qual lugar, né? Primeiro está realmente o filho dela, que é Deus. Então, assim, a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de interesse verdadeiro para o outro, né? Porque Deus nos mandou fazer isso. Amar o próximo. Mas existe um paradoxo incrível nisso que você falou. Incrível. Que é o seguinte. Os santos nos dizem: nós devemos desprezar as criaturas e nos voltarmos para o Criador, não é isso? Eles sempre falam, os santos sempre falam isso. Mas este caminho de amar o Criador e não as criaturas, ele produz uma coisa em nós extraordinária, que é a caridade pelos nossos irmãos. Ao invés dessa atitude nos separar das criaturas, essa atitude nos faz caridosos para com as criaturas. Essa relação da nossa dor e Deus nos fazem mais
sensíveis às dores dos outros de uma maneira muito mais caridosa, isso é uma coisa extraordinária. Porque quando você ouve que um dos preceitos doutrinais da igreja é esse, volta-se para o Criador e não para as criaturas. Pode parecer que isso seja uma receita de indiferença às criaturas. Mas não. É o contrário. É o contrário. Quando você se aproxima do Criador, apesar das criaturas, você, através do Criador, você se liga muito mais intimamente e muito mais realmente às criaturas do que o contrário. É um paradoxo, é um mistério da nossa religião, né? É um mistério. Porque aí, de fato, se você está ligado ao Criador e não às criaturas, você desenvolve uma relação com as criaturas que é a mesma que Deus tem com as criaturas. E aí é uma relação verdadeira. Então, só quem tem essa íntima relação com Deus, com as suas dores particulares e Deus, é que pode realmente entender a dor do próximo. E aí ser caridoso. Né? É uma coisa impressionante. Isso. É muito bonito. É inexplicável. Porque não adianta, você vou ser caridoso. Não, vou ser caridoso. Mas como? Assim. Nos aproximando da fonte inesgotável de caridade, que é o amor a Deus, principalmente e só. Mas esse amor a Deus nos faz amar as criaturas de Deus, porque Ele as ama. Ele as criou por amor. Né? Esse é um paradoxo, um mistério da vida espiritual, da vida mística, da vida, enfim. Felipe está falando, é graça de Deus por consequência da nossa entrega a Ele. Isto. E só a Ele, né? Que é tudo que eu falei, é a expressão daquilo que Padre Feber fala de Nossa Senhora. Ela via sempre a causa primeira na multidão das causas segundas. Né? Em grau eminente, claro. E por isso ela é a criatura que mais compreende os nossos pecados, né? Que mais compreende a gravidade dos nossos pecados. E por isso mesmo é a grande intercessora nossa perante o Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Por isso ela é o pescoço que une os pecadores ao Verbo encarnado. Né? Então, são as maravilhas da nossa religião, as delicadezas de Deus para conosco, né? É como se ela se colocasse no nosso lugar, né, professor? E dissesse, eu sei que você está passando. Você vê, uma alma criada sem o pecado original é a que mais entende dos nossos pecados. Né? E que grande criação de Deus é essa, né? Que cria essa criatura para sempre interceder por nós, né?
Deus criou Maria porque Ele quis. Maria não tem. Maria, como criatura, ela não adiciona nada a Deus. Deus não teria necessidade da criação de Maria, como não teria necessidade de criação de nada. Mas Ele a cria por amor a nós também. Né? Ele a faz participar da redenção, né? Porque Ele quis nos dar essa criatura, né? Para interceder por nós. Certo? Então, só vale a pena nós nos aproximarmos de Maria se for da forma correta. Só vale a pena a devoção a Maria se não for essa devoção vazia, fantasiosa, piegas. Porque assim nós atingimos o cerne da relação da criatura com Deus. Porque Maria é uma criatura. Por isso que ela é o nosso exemplo. Né? Ela está mais próxima de nós, digamos assim, como criatura, que o Verbo encarnado. Porque Ele é Deus. Ele está infinitamente acima de nós e infinitamente acima de Maria. Não é? Maria, Deus criou Maria sem precisar, para estar próxima de nós como criatura, sem pecado, mas como criatura. Não é? E é por isso que o Padre Faber, naquele texto, fala que a devoção à Nossa Senhora ela é obrigatória. Ela não é uma devoção qualquer, né? Desde que nós desenvolvamos uma devoção real, né? Baseada na realidade das coisas, a Maria. Que é o que o Padre Faber está tentando nos ensinar desde o início do livro, né? Nos explicando sobre as dores de Maria e o que elas têm, o que ela tem de lição para nós, né? Ele vai falar de várias lições, né? Ana Paula. Ou Márcio. Ou Márcio, certamente. Bom, professor, na verdade, as conclusões que eu fui chegando, né, na hora que estava mais ou menos na metade do texto, o texto, já mais ao final, chegou, já sintetizou exatamente isso, né? É aquela coisa essa devoção afetiva, mas não efetiva, que é essas coisas pieguinhas aí, e como se fosse algo que tem nada a ver com a gente, só, como eles sofreram. Mas o próprio Nosso Senhor deu lá, né, quando na Via Cruz trombou com as mulheres de Jerusalém, né, disse, não choreis por mim, mas por vós e vossos filhos. Isso. Ou seja, a questão, essa é a chave. Ali a questão não é apenas por ele, mas por ser ele é que tem a ver conosco, né? Porque ele as pessoas ali vão fazer parte desse corpo místico. Então o sofrimento ali é o sofrimento que as pessoas recebem, né, das mais variadas causas, principalmente como consequência do pecado próprio dos outros, e o sofrimento que nós infligimos a ele pelos nossos próprios pecados, nossas más ações. Isso. Né? E tudo isso tem que ser visto nesse ponto. E Nossa Senhora dá esse exemplo, né? Ou seja, como São João fala numa das
das cartas dele, aquele que diz que ama Deus, mas não ama o seu próximo, está mentindo. Porque quem ama verdadeiramente a Deus vai chegar a um ponto que vai assimilar essa noção de corpo, né? Que o próprio Cristo falou, aquele que me ofereceu um copo d'água, que ofereceu um copo d'água a uma pessoa, ofereceu a mim. Aquele também, em compensação, que me fez uma coisa ruim ao seu próximo, fez também a mim. Isso. Né? E ela vê, ela percebe isso, e ela também leva isso àquela atitude de São Paulo também, uma das cartas coloca, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Ou seja, o bem que é feito ao próximo, né, que alegra o próximo, porque é um bem feito a ele, também deveria ser um motivo para ele se alegrar. E da mesma forma, o mal feito ao próximo deveria ser algo que nos entristeceria também. E vem aquela coisa do Natal, né? As pessoas, exatamente, a caridade se esfriou, né? As pessoas, elas não dão a mínima. Tipo, igual eu falo com elas, tem umas pessoas que me incomodam, tipo, olha, isso aqui não diz respeito a mim. Ela acha que não diz respeito a ela. Né? Mas o sofrimento do próximo ali, ele vai, inclusive, de certa forma, respingar ou repercutir nela, nem que seja indiretamente. Né? Se eu pego um ônibus, o motorista dormiu mal e tem um acidente, e eu me machuco nesse negócio aí, olha aí, a repercussão que veio indiretamente para mim. Só um exemplo. Né? Basta apenas um exemplo. Então, essa atitude é que é a verdadeira devoção. É aquilo que o próprio São Luís de Montfort coloca, né? Com a lista dos falsos devotos. Né? Esse que fica fazendo cara de churro, retorcendo lá no pé, assim, né? E aquele também que faz a sua oração ali, você olha ali, acha que ele está dormindo, né? Às vezes você tá rezando assim, alguém chega na igreja e te sacode lá, achando que você está dormindo. Assim. Poxa, despertou foi da minha oração, né? Coisa horrorosa. Não pode ficar quieto, não, né? Rezando. Não pode não. Você tem que ficar fazendo uma encenação ali para a pessoa acreditar que você está rezando. Mas deixa isso para lá. Então, essencialmente, é essa coisa, né? E a dor que Nosso Senhor causa a Nossa Senhora, ele, por sua vez, também se aflige com a dor que é causada nela também, porque ele tem esse senso, né, de que o que dói no outro dói em mim também. E, essencialmente, é isso. E a gente tem que corrigir nossas ações por isso. Parar de achar que o outro não tem nada a ver conosco, né? Achar que Deus não tem nada a ver conosco, com os outros. E, bom, caso eu queira fazer alguma coisa, eu acho que já nem precisa. Eu quase nem fiz esse comentário, mas foi bom. É isso. Obrigado. Muito bom, Márcio. Complementa muito a leitura e os nossos outros comentários. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima das suas criaturas. Se aproxima dos cuidados que Deus tem conosco. Nós passamos a ser também cuidadosos, né? E aí é uma caridade substancial, né? Essa caridade é substancial, porque ela vem da essência do próprio Deus, né? Em nós. Então nós passamos a participar, por graça de Deus, né? Como causa segunda das suas ações, né? Das ações divinas no mundo, né? Essa é a caridade substancial, né? O amor às criaturas por amor a Deus, né? E não nada mais além disso, não o contrário, né? Enfim, a aproximação que nós temos das dores de Nossa Senhora nos aproxima de Deus de uma maneira eficiente, né? Digamos assim, eficaz, né? E por isso essa devoção é tão cara para a Igreja, né? É tão cara para
E é tão necessária, né, para o entendimento da paixão de Nosso Senhor, né? Ou seja, através das dores de Maria, nós nos aproximamos mais das dores de Nosso Senhor, né? Porque Maria é uma criatura, né? E aí nós vemos como que nós devemos meditar sobre as dores de Nosso Senhor na sua paixão, né? Por meio de Maria, né? Por meio de Maria. A igreja sempre valorizou muito a meditação sobre as dores de Maria, né? Sempre, muito, né? E exatamente por esse efeito em nós, né? Que essa meditação causa. Meditação permanente, né? Não vai ser só um ano que nós vamos, ou alguns instantes que nós vamos meditar sobre essas dores e tudo mais vai acontecer na nossa vida, né? É uma meditação recorrente, né? É uma lembrança recorrente que nós devemos ter, né? E não só reservar um espaço do dia para meditar, mas é que essa ideia permaneça na nossa mente, né? Ao longo da nossa vida. Quando nós estivermos tratando ou enfrentando as nossas dores, né? É um pensamento que tem que se tornar um hábito para nós, né? E justamente isso que faz com que a oração mental da igreja seja tão importante, né? Porque ela desenvolve hábitos saudáveis em nós, né? Toda meditação que a gente faz deixa alguma coisa em nós, né? Para depois a gente relembrar, né? Mas a Ana Paula ou o Márcio levantaram a mão. Levantou a mão. Lá vem eu de novo, professor. Diga. Tem um tempo já, porque essa igual o senhor falou agora, dessa meditação vai acabar surgindo uma ação. Isso é uma coisa mais natural, que a consequência natural da meditação bem feita, né? Como dizia São Francisco de Sales, a gente medita e pega e vai colocando, montando nosso ramalhetezinho e durante o dia vai respirando aqui aquele perfume. Então, de tanto ficar manuseando essas flores, a gente acaba tendo esse perfume natural em nós, né? E o perfume das virtudes. E aí, de um tempo para cá, eu comecei me propus, me organizei, estou com o livrinho aqui, que eu tinha até terminado de fazer isso. A meditar uma de cada das 7 palavras de Cristo na cruz, um trechinho da paixão dele por dia, uma recomendação de São Paulo da Cruz até. E algum tempo para trás eu já estava pensando também em fazer a mesma coisa, uma dor de Nossa Senhora por dia. Então nós temos 7 dias da semana, 7 dores, 7 palavras da cruz, vai por aí afora. Não era só deixar essa sugestão, porque muita gente às vezes faz isso de modo muito rápido durante um sábado ou só na Semana Santa, né? Ou seja, é uma coisa que vale a pena ser mais meditada com mais frequência. O centenário, né, a devoção ao centenário também traz uns trechos, quando ele é bem feito, né, que ajuda a nossa meditação em cada uma das dores, né. Hoje está terminando, né, o centenário, hoje é a 7ª dor. Também é uma coisa que a igreja tem muito material, né, para que a gente possa... sobre as 7 palavras do Nosso Senhor na cruz, tem aquele grande comentário, né, de São Roberto Bellarmino também. Enfim, é muito bom essas práticas, né? Essa é a verdadeira piedade, né? Católica. Prática piedosa, né? O Felipe está falando aqui, estou fazendo o centenário. Muito bom, boa sugestão, Márcio. Isso mesmo. Pois bem. Mais algum comentário? Mais alguma observação?
Então nós estamos aqui na página 278, quase no final da quarta dor. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta à leitura na página 278. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.